Deixa eu tirar esse chifrinho aqui, né? Porque o vídeo de hoje eu não posso dar uma de doida. Oi, gente, voltei de novo. Eu tô aqui de novo. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, porque eu nunca fiz aqui no canal, mas eu acho muito legal esse tipo de vídeo. Eu não sei nem porque eu nunca fiz aqui, porque a gente começa a conhecer melhor as pessoas quando elas respondem essas tags, que são perguntas, e aí a gente consegue entender mais a opinião das pessoas, conhecer melhor. Então eu acho legal, e eu resolvi fazer a primeira tag do canal com a tag que eu criei e enviei para algumas mamães aqui no Japão, que na verdade eu fiz para as mães responderem aqui no Japão. Eu sei também que existem outras mães assim na Ásia, eu já conheci uma que mora na Coreia do Japão, as meninas que eu convidei. Mas se você tá me assistindo e é mãe no exterior ou até fora da Ásia, não tem importância, você só troca o Japão pelo país que você mora e aí fica tudo certo. Vai ser muito legal ver e saber como que é, mais ou menos. Sem mais delongas, vamos para a tag de hoje. Eu fiz essa tag, mas eu não tinha intenção, não pensei assim de fazer ela pra mim responder, para mim responder, entenderam, né? Eu queria saber de outras mães daqui do Japão, mas eu acho que talvez elas também queiram saber sobre mim, ou então vocês me conheçam melhor, então eu vou responder aqui também. Eu convidei várias youtubers que são mamães aqui no Japão pra responder também, então eu deixarei aqui embaixo na descrição do vídeo o link de todas. Vão lá, se inscrevam. Se o vídeo não estiver ainda no ar, não sei quando elas vão colocar, também não sei nem quando que eu vou colocar isso aqui, mas vocês se inscrevam lá e acompanhem, porque elas vão responder, ok? A tag se chama Mamãe no Oriente, Japão. Primeira pergunta: quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina mais velha de 14 anos, que está no Brasil agora, e um de 3 anos que está aqui comigo. Segunda pergunta: nasceu aqui no Japão? Sim, os 2 nasceram aqui no Japão, porque eu estou aqui no Japão desde quando eu era pré-adolescente e eu vivo aqui, a minha vida é aqui. Sim, eles nasceram aqui no Japão. Número 3. Conte um pouco da sua experiência com o parto de seu filho nascido no Japão. Essa é uma pergunta muito boa, porque eu tenho muita curiosidade de saber de outras mamães que tiveram filhos aqui no Japão, porque a minha experiência foi um pouco complicada. A minha primeira filha eu tinha 15 anos, e então eu era muito nova, e eu fui, quando eu tava entrando em trabalho de parto, eles queriam forçar totalmente o parto normal e eu não tinha dilatação. E japonês é meio que... Hoje em dia nem tanto, né? Mas japonês é meio que contra fazer parto de cesariana. Então eles queriam forçar de todo jeito, principalmente por eu ser novinha, né? Só que como eu era muito nova, eu não me cuidei, eu engordei muito. Eu achava que eu tinha que comer por 2, eu era muito mimadinha e comia muito e não tava nem aí. Aqui no Japão tem um acompanhamento antes, no pré-natal, e eles também explicam como que você pode fazer respiração na hora do parto pra você manter a calma. E eu não fiz essas aulinhas, eu não fiz nada disso, então eu fui completamente despreparada lá, toda boba, sem saber como é que ia ser, e acabei sofrendo muito. Eles não queriam de jeito nenhum fazer um parto de cesárea, e aí forçaram o parto normal. Tudo bem, ok, eu concordo que talvez queiram forçar um parto normal por ser nova, mas eu acho que tem métodos, né, que dá pra fazer, assim, induzir um parto. Existem também anestesias, e eu tava sofrendo demais e não dilatava. Eu fiquei 29 horas e alguns minutos, quase 30 horas lá gritando de dor, sofrendo, porque não tinha dilatação, e eles lá esperando, e ela já tinha passado da data prevista, já da hora de nascer, e nada. Enfim, eu sofri pra caramba, eu quase morri, meu olho quase saiu pra fora de tanta força que eu fiz, estourou vasos na minha face toda, fiquei toda cheia de risquinho. Pra mim foi terrível, e assim, não que eu culpe a medicina do Japão ou os médicos, mas eu acho que foi triste pra mim. Eu não dei sorte, porque sei lá, eu acho que poderia ter induzido melhor, poderia ter dado o soro pra dilatar, ou uma
pequena anestesia pra segurar um pouco a dor. Foi super, super traumatizante. Eu sofri demais, foi terrível. Não gosto de lembrar, tanto é que eu demorei 10 anos pra ter outro filho. E mesmo assim, foi um acidente, eu nem queria ter outro filho, assim, só pelo fato do parto. Mas em relação ao atendimento e aos cuidados, eu acho que o japonês é muito cuidadoso. Eles são bem assim, não deixa de faltar nada, eles cuidam muito bem de qualquer paciente em geral, não só numa gestante que vai ter o filho ou qualquer tipo de problemas de saúde. Eles têm um cuidado muito especial. Eu acho muito bom, acho eficiente, e foi só esse fato mesmo de não quererem induzir meu parto que me traumatizou muito. Já no segundo filho, eu não quis de jeito nenhum fazer um parto normal, porque eu tinha trauma, e tenho até hoje. Se eu ficasse grávida de novo, eu acho que eu não teria parto normal de novo. E então eu já insisti, eu bati o pé desde quando eu descobri que eu tava grávida. A primeira coisa que eu falei pro médico, eu falei, não quero parto normal. Você pode agendar aí já a cesárea, porque eu não vou fazer parto normal. E a gravidez toda, os 9 meses que eu fui, eles ficaram na minha orelha pra fazer parto normal, pra desistir da cesárea. E eu não quis. Eu tive um pouco de complicação também, porque aqui no Japão, alguns lugares, assim, eles fazem o corte em pé. E eu já tinha combinado o pré-natal todo que eu queria o corte deitado. Chegou na hora que eu já tava indo pra sala de cirurgia, o médico pegou e falou, não vai dar pra fazer o corte deitado, vai fazer em pé. Eu já entrei em pânico, eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, já fiquei nervosa. E eu comecei a bater o pé lá, falei, não quero, eu tava quase falando pra ir pro outro hospital. Aí ele, de última hora, ele pegou e falou assim, tudo bem, a gente faz o corte deitado. Aí fui pra tomar anestesia e a anestesia não pegava. Tentou 3 vezes aquela anestesia, assim, não me lembro o nome da anestesia, mas ela não chega a ser geral. É mais assim, da cintura pra baixo. A pessoa fica um pouco grogue, mas não é anestesia geral, só que ela é aplicada atrás na coluna. E não tava pegando, e eu super nervosa. E, enfim, pegou, eu deitei, eles deram um tranquilizante, eu fiquei meio assim, meio bobada. E eu senti tudo, foi muito tenso, assim, a minha cabeça ficava rodando, me dava tontura. Aí eu começava a salivar e foi terrível, eu não sei se meu corpo rejeitou a anestesia, sei lá, só sei que foi muito ruim. Eu detestei também, fora que depois que saiu, eles deram, aqui no Japão eles dão um ponto interno pra não ficar parecendo ponto, fica parecendo que colou. E aí eles grampeiam, diferente do Brasil. E aí eles tinham que tomar cuidado, e aqui eles não deixam a gente tomar banho. Então isso pra mim também me deixou mais nervosa, e eu tive muitas dores pós-parto. Parecia que eu tava tendo outro filho, porque era muita contração, parecia que ia nascer outro, que eu tinha muita cólica, umas dores super fortes, e eles não me davam remédio, e foi ruim também. Eu acho que eu não sou boa pra parir. Mas assim, voltando à parte do atendimento, é muito bom, sabe? É super higiênico, é muito bonito, é muito legal a forma com que você é tratado no hospital. Eles não têm, nunca sofri nenhum tipo de preconceito no hospital, eles tratam muito bem. Essa parte eu não tenho que reclamar, e pra mim foi só essa questão mesmo do parto. Que eu acho que já é comigo, né? Já é mais pessoal. Quarta pergunta. Você confia na medicina de pediatria do Japão? Olha, assim, eu confio desconfiando, né? Porque aqui eles não estão muito acostumados com coisas diferentes, doenças diferentes. É sempre as mesmas doenças que aparecem. Então, eles meio que, assim, eles não vão a fundo. Você tem que insistir muito. Eles veem, assim, uma coisa, talvez faz aqueles exames básicos e já deduzem que seja a mesma doença. Só que o mundo está mudando, tá aparecendo vírus, doenças novas, e eles não vão a fundo. Então você tem que insistir. Mesmo insistindo, eu acho que é um pouco lento. Só que a questão de confiar, que eu digo que eu confio, é a parte de que eles se protegem muito, sabe? De infecção, de bactéria, ou eles se preocupam com o estômago. Às vezes, se você tá receitado a tomar uma certa medicação, eles já te dão um medicamento pra
poupar seu estômago de sofrer por causa dos remédios. Isso eu confio muito, assim. Eu acho que se você insiste, vai a fundo, pede exames, se quer aquilo de todo jeito, eles vão te dar assistência sim. Então, pra mim, é confiável. Quinta pergunta. Se pudesse voltar atrás, teria seu filho novamente no Japão? Não sei. Não sei, porque como pra mim aqui foi ruim, eu não sei porque eu tenho medo também no Brasil, né? Não sei como que seria no Brasil, então... sinceramente, eu não sei, mas eu acho que eu teria aqui de novo. Porque, que nem eu falei, pesa muito a questão dos cuidados, assim, que eles têm. Eu acho que isso me admira muito, então eu acho que eu teria aqui de novo, sim. Número 6. Acha que seu filho deverá crescer com os costumes e cultura japonesa pelo fato de ter nascido no Japão? Não acho que ele deve crescer com a cultura japonesa dentro dele ou seguir isso. Não quero que meu filho se considere japonês, porque ele não é. Aqui, as crianças que nascem aqui, elas são consideradas no papel como brasileiras. Então, não quero que ele tenha a cultura. Mas se ele quiser também, eu não vou impedir. Ele vai pra escolinha japonesa agora esse ano. E se ele quiser e for do agrado dele, ok, mas não que eu vá plantar isso na cabeça dele só porque ele nasceu aqui, eu quero que ele seja um japonesinho. Não penso assim. Eu concordo com muitas coisas assim, que a criança tá aqui no Japão, ela tem que crescer e se adaptar da maneira que a gente vive aqui, que os japoneses vivem, respeitar todas as formas de vivência dos japoneses, isso sim, mas não que ele tenha que seguir a cultura e crenças, etc. do Japão, não. Número 7. Qual a sua opinião quanto ao custo de vida para uma criança no Japão? O custo de vida, assim, que eu acho que é complicado aqui, é porque é muito caro as coisas pra comprar. Roupa, sapato... eu acho que é muito caro, e por ser de criança, sabe? Às vezes você vê assim, uma calça jeans de criança que é tão bonitinho, um pedacinho de pano desse tamanho, mas tá o preço de uma de adulto, às vezes, muitas vezes. Mas também tem bastante promoção. Eu acho um pouco caro, sim. Mas comparando, assim, a economia que a gente tem em relação a médico, hospital, essas coisas de vacina, coisas assim... do governo mesmo, tipo escola que ele vai entrar no governo, é tudo barato, o médico não paga nada até uma certa idade, ele tem uma carteirinha que ele não vai pagar nada, tirando que o governo dá uma ajuda mensal. Na verdade a gente recebe de 4 em 4 meses e é um valor em dinheiro e eles dão, então eu acho que assim, não consideraria o custo de vida para criança caro, porque eles dão suporte pra gente manter. Número 8. Na sua opinião, quais seriam o melhor ou o pior lado de ter um filho no Japão? O melhor lado pra mim, eu acho que é a questão da segurança e educação, que ele tá aqui, então ele é obrigado a conviver com a educação que os japoneses já têm nesse país. Independente se ele estuda em escola brasileira ou japonesa, ele vai ter que conviver dessa forma que o Japão vive. Então, assim, o lado bom é a segurança e a educação. O pior lado, eu acho que é a questão do horário. Aqui no Japão, o pessoal trabalha muito e as crianças, elas ficam um período muito extenso na escolinha e isso pra mim... eu acho que é o pior lado, porque eu lembro, assim, meus pais trabalhavam muito, eles faziam hora extra até a noite, a gente ficava em casa. E eu sei agora que meu filho vai entrar na escolinha e talvez eu comece a trabalhar fora, então eu vou trabalhar um tempo, assim, provavelmente ele vai ficar mais de 8 horas numa creche. Então isso eu acho que é pesado, eu acho que é um lado ruim. Eu não sei exatamente se no Brasil é todo esse tempo de horas, mas eu acho que aqui é muito, muito, muito pesado. Tem pais que trabalham mais de 12 horas por dia e no final de semana fica tudo muito corrido, porque o horário aqui voa demais, a hora voa. E eu acho que as crianças ficam pouco tempo com os pais, eu acho que esse é o lado pior. Número 9. Conte alguma experiência com seu filho que te marcou no Japão. Minha filha mais velha, ela viveu um bom tempo aqui no Japão, ela tá agora no Brasil, mas eu tenho algumas experiências com ela aqui. E o que mais me marcou com ela foi a primeira vez que eu fui colocar ela na creche. E ela tinha 2 aninhos, se eu não me engano.
E aí ela chorava muito, ela não queria ficar, só que eu tinha hora pra pegar o ônibus porque eu tinha que trabalhar, então eu tinha que deixar ela chorando lá na creche e isso me marcou demais. Tanto é que com esse meu filho pequeno agora eu tô super preocupada. Naquela época eu tinha que trabalhar, eu não podia deixar de trabalhar porque senão eu ia ser mandada embora. E eu precisava, então eu tinha que deixar ela chorando. E foi por mais de uma semana, foi alguns dias seguidos que ela não se acostumava de jeito nenhum. E eu tinha que largar ela chorando, virar as costas, sair correndo, pegar o ônibus, pegar trem pra poder ir trabalhar. E isso pra mim foi muito marcante, marcou muito. Com o meu menorzinho, ele ainda é pequeno, ainda a gente vai ter muita coisa pra viver, mas eu acho que o que mais me marcou foi quando ele tinha 2 aninhos também, que eu estava na cozinha, eu acho que eu tava lavando a louça, e ele puxou a panela que tava fazendo arroz, o arroz estava cozinhando. Aqui no Japão é aquela panela elétrica, e ela ficava dentro de um lugar certo pra ela, só que é só puxar, a mesa tinha a rodinha. E ele, todo curioso, foi lá e puxou e derrubou a panela com a água fervendo na perninha dele. Queimou o pezinho, a perninha dele, ficou muito feio. A gente saiu assim de madrugada pra acudir ele, porque fiquei super preocupada. E foi difícil porque ele não deixava fazer curativo, ele não deixava cuidar, ele ficava chorando e foi horrível. Isso foi também uma coisa que me marcou muito. Infelizmente na nossa vida, muitas coisas que quando você fala o que te marca, sempre as coisas ruins que vêm na cabeça. Então isso foi uma coisa que me marcou muito e graças a Deus tá tudo bem, ele ficou sem cicatriz, né, mas foi uma coisa que me marcou bastante. Número 10. Compartilhe um produto do Japão que te agrada com os cuidados de seu filho. Eu tive problemas com meu filho com os dentes, porque eu não sei, assim... Sabe, eu sei. O pai dele começou a dar muito doce pra ele cedo e ele não gostava de escovar o dente, então eu não conseguia escovar direito. Então ele teve problemas de cárie logo cedo, então eu aprendi a cuidar muito do dente dele pra não ficar tudo cheio de obturação, e mais pra frente, quando ele tiver os dentes permanentes, ele vai ter que cuidar. Esse produto aqui, que me ajuda muito na limpeza com os dentinhos dele, eu acho que isso aqui é muito bom. Não é tão caro, porque ele é bem eficiente, vem 3, ó. É como se fosse uma esponjinha pra você, depois que escova, você dá meio que uma polida no dente pra tirar todo o vestígio, todo resíduo de comida ou sujeirinha que fique. Eu acho isso aqui ótimo e vale compartilhar muito. E por último, número 11, convide 2 mamães no Japão para responder essa tag. Olha, eu já convidei um monte, eu chamei um monte de mamães que eu queria ver muito, todas respondendo. Mas assim, eu lembrei de algumas também que eu não convidei, que são youtubers e são mamães, porque tem muita coisa na minha cabeça, tem muito youtuber na minha cabeça. Mas então aqui nesse vídeo, além de todas que eu já convidei, é claro que eu deixarei aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês não se esqueçam de ir lá conferir o canal delas. Eu vou convidar também a Cris, do canal Nosso Dia a Dia do Japão, que ela tem 2 princesas lindas e eu acho que se ela responder eu vou ficar muito feliz também. Vou convidar também a Jane, do canal Jane no Japão, também porque eu sei que ela é mamãe e eu ainda tô conhecendo ela há pouco tempo, mas eu gostei muito dela. Então vou convidá-la também pra responder essa tag. Todas que estão me assistindo, que estão aqui no Japão ou que estão de fora, se quiserem responder também, eu vou adorar ver todo mundo. Vou estar sempre procurando pelo nome. E é isso, um beijo pra todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem até aqui. Queria agradecer todos os novos inscritos que estão chegando, que estão comentando, estão conversando comigo. Um beijão pra vocês. Também vou mandar alguns beijos especiais para a Camille Silva. Um beijo pra você, minha linda. Muito obrigada por estar sempre aqui no meu canal me assistindo. E também para a Nina Ameixa, acho que é assim,
Beijo pra você também, muito obrigada. Ela tá sempre me acompanhando nas redes sociais, uma fofa, uma fofa. Em breve eu vou fazer o vídeo do meu cabelo, porque tem várias meninas me perguntando e me pedindo. Então vocês aguardem que eu faço sim, tá bom? Um beijão pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo, ok?